Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li e assisti Os 13 Porquês, do Jay Asher. Eu vou fazer alguns avisos de antemão no começo desse vídeo, porque ele vai ser diferente das resenhas normais que eu faço por aqui em relação aos livros que eu leio. Primeiro de tudo, já vai ser automaticamente diferente, porque eu não vou conseguir desvencilhar o livro da série. Pra quem não sabe, a série estreou no Netflix dia 31 de março. Como eu li o livro e assisti a série inteira basicamente de uma vez, ficou tudo muito junto pra mim. Eu já até esqueci de algumas coisas que eu sei que são diferentes no livro, mas enfim, a série e o livro realmente viraram um híbrido pra mim, então vou falar das duas coisas juntas. E, mais uma vez, diferentemente do que eu costumo tentar fazer por aqui, esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você tá querendo ler o livro ou assistir a série e não quer saber de nada, eu vou falar pra você não continuar assistindo, porque eu quero falar de questões e que, enfim, realmente não vai dar pra fazer um vídeo livre de spoilers, porque senão eu acho que ele vai ficar muito raso e, sei lá, me deu vontade de falar um pouco mais da história, portanto, está avisado que não é um vídeo recomendado para quem não quer saber de nada do que acontece, tá bom? Bom, então, dados os avisos, acho que eu posso prosseguir. Bom, o livro e a série falam de uma garota, a Hannah Baker. Ela estava no segundo ano do ensino médio e ela cometeu suicídio. A história realmente começa quando Clay Jensen, um garoto que ela conhecia, recebe uma caixa com 7 fitas cassete, cada uma contendo, 2 lados, menos a última, que contém um lado só gravado, com 13 razões de por que essa garota teria cometido suicídio. Essas razões incluem pessoas, então, enfim, todas as pessoas citadas nessas fitas, teoricamente, também receberam essa caixa e teriam que passar pra frente como uma corrente. O Clay não é o primeiro, mas também não é o último, ele tá ali, em algum lugar dessas fitas, e isso a gente vai ter que descobrir com ele, porque a narrativa do livro vai acontecendo à medida que ele vai ouvindo as fitas. Uma grande diferença entre o livro e a série é que no livro o Clay ouve todas as fitas na mesma noite. Eu acho que é a atitude mais óbvia que uma pessoa tomaria com uma bomba dessas na mão, mas eu entendo que na série eles resolveram fazer com que o garoto ouvisse mais devagar, até para poder ter uma ambientação maior e mais coisas acontecerem entre uma fita que ele escutasse e outra. Então na série eles usaram o artifício, enfim, o motivo de que ele estava tendo crise de ansiedade ouvindo essas fitas e que, portanto, ele não conseguia ouvir todas de uma vez. No livro, ele ouve todas de uma vez. Junto com essas fitas, a Hannah envia um mapa que mostra locais onde essas razões aconteceram, esses momentos. E ela fala que fica a cargo da pessoa que está ouvindo visitar esses lugares para sentir a história mais de perto ou não. O Clay do livro segue esse mapa. Na série ele vai em apenas alguns lugares, alguns outros acabam perdidos no fluxo da história porque as narrativas da Hannah vão acontecendo em meio a, enfim, outras ambientações que eles colocaram. Eu acho que a principal diferença entre o livro e a série é que a série, claro, dá um foco muito maior aos outros personagens que são citados nas fitas. No livro a gente tem as narrativas da Hannah, que são as fitas gravadas, e o ponto de vista do Clay. Então, o que ele vai pensando enquanto ele escuta, a ansiedade dele em saber o que foi que ele fez, que horas que ele entra nisso, enfim, alguns poucos pensamentos sobre o que ele acha em relação aos outros personagens, mas não vai mostrar praticamente nada deles, do que eles fizeram quando ouviram, da atitude que tomaram, e muito menos das tretinhas, enfim, do que gerou no grupo dessas pessoas em si o envio dessas fitas. Então, no livro, isso não é levado em consideração. Na série, é totalmente levado em consideração. Na verdade, eu acho que o foco da série ficou bem maior na reação das pessoas em relação a isso do que até no suicídio, que eu achei que foi um bom artifício. Eu acho que se a série fosse ipsis literis o livro, ela não seria tão interessante. Eu gostei muito da série, tá? Pra deixar isso claro. Bem, então assim, eu acho que a principal mensagem que o autor quis passar com o livro é a mensagem de que tudo que você faz tem consequências. Aquela velha história de que a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando e a gente não sabe como elas vão reagir ao que a gente faz com elas. Então, assim, ele quer mostrar que por mais que as pessoas não sejam diretamente culpadas por um suicídio, um suicida fez isso sozinho, Ele foi lá e ele se matou. No final das contas, ele escolheu fazer isso. Mas, por mais que ninguém possa levar uma culpa direta por isso, as pessoas fazem coisas que acarretam outras coisas na vida de outras pessoas. Tudo que você faz vai ter uma consequência. E o fato dessa garota ter se matado tem a ver com esses 13 motivos, que ela citou. Eu acho que todos são válidos? Não, eu particularmente não acho. Tem horas que eu acho que ela apelou, enfim, que o autor tenha apelado, mas eu acho que isso não enfraquece o livro.
Até porque tudo é muito subjetivo, então algo que eu acho que não me influenciaria negativamente, ou enfim, que eu acho que ela tem exagerado, pode não parecer assim pra ela. Mas, por exemplo, uma das razões, a que é dirigida ao Clay, ela tava com ele numa festa e, enfim, ele era apaixonado por ela há tempos, mas não tinha coragem de falar, ele era um garoto tímido, e por fim eles acabam começando a se agarrar, e até então ele está consentindo com aquilo, ela diz que ela estava feliz com aquilo, só que um filme passa na cabeça dela enquanto eles deitam, e ela começa a pensar em todos os garotos que fizeram, enfim, maldades com ela antes, ou, enfim, que tenham agarrado sem que ela quisesse, que tenham espalhado boatos sobre ela na escola, bilhões de coisas. Então ela vai colocar todos esses garotos dentro do Clay e ela vai empurrar ele, ela vai gritar que quer que ele saia dali, que ele pare de agarrar ela. E o Clay vai ficar muito assustado, porque ele achou que até então ela tava gostando. E daí ele fica ali, ele é um garoto bonzinho, ele é o típico garoto bonzinho, e ele fica ali sem saber o que fazer, sem saber por que ele magoou ela. E ela fala, vai embora, vai embora, vai embora. E ele, querendo fazer o que ela queria, vai embora. Só que o que ela diz na fita é que ele foi embora, e que, na verdade, o que ela disse quando ela mandou ele embora era que ela queria que ele ficasse. Eu acho esse momento muito delicado, porque, cara, eu não consigo culpar o garoto por causa disso. Ele quis fazer o que ela queria que ele fizesse, ele pode não ter entendido o subtexto, mas ela pediu tão desesperadamente pra ele ir embora que se fosse eu também teria ido, sabe? Então, enfim, é um dos momentos em que eu acho que deu uma leve apelada, mas se isso era um motivo pra ela, isso já não é uma questão eu falar que é ou que não é. Eu acho que o livro, ele traz uma grande reflexão em relação ao machismo. Temos 13 personagens, dentro desses 13, 3 são mulheres, uma é diferente na série e no livro, e os outros 10 são homens, sendo que um deles é o conselheiro da escola. Eu acho muito interessante esse negócio de escola americana, que tem um conselheiro com quem os alunos vão desabafar. E praticamente todos esses motivos que ela cita têm relação direta com machismo. Então, boatos que vão espalhar sobre ela na escola de que ela é fácil porque ela não quis ir além com um garoto que queria dizer que ela tinha ido além. Então vai ter uma lista que vai rolar na sala de aula elencando as meninas mais gostosas da sala e isso vai magoar ela. Ela vai ser colocada com a bunda mais bonita e isso aparentemente dá o direito de outros garotos de apertarem a bunda dela, assim, casualmente, sem que ela tenha dado autorização nenhuma pra isso. As garotas ali representadas também, de um jeito ou de outro, são totalmente vítimas do machismo. Então, dentro dessas fitas, tem 2 histórias de estupro. Gente, numa escola, sabe, entre adolescentes. Eu acho que tem uma diferença muito crucial entre o livro e a série, que é, no livro, o Jay é um personagem muito mais passivo. Ele tá ouvindo as fitas e ele tá fazendo elucubrações a respeito daquilo, e eu acho que acaba até sendo bem machistinha, porque ele passa o pano nos caras. Tipo, ele fala assim, nossa, mas só uma lista, ele não fez isso por mal. E talvez não tenha sido feito por mal mesmo, é só uma brincadeira de adolescente, mas que teve consequências e ele precisa entender que isso foi machismo. E passar o pano não vai adiantar, pensar, poxa, ele é legal, ele não fez por mal. Ah, o outro cara que tirava fotos dela escondido também não fez por mal. Tá, mas e aí? O machismo também tá em quem não faz por mal. E passar pano também é uma forma de machismo, é uma forma de você proteger. É aquela história de se você não toma um lado, é porque você tá do lado do opressor. Então defender os coleguinhas porque, pô, eles são caras legais, fizeram uma besteira ou outra, não é legal. Na série, isso é bem diferente. Na série, o Clay tem um papel muito mais ativo, ele chega a irritar um pouco porque ele quer bancar o herói, assim, o vingador. Então, enquanto ele ouve as fitas, ele vai fazendo um calvário na vida das pessoas envolvidas. Ele promove uma caça às bruxas exaustiva, assim, porque ele fica apontando o dedo na cara de todo mundo. E isso, num primeiro lugar, me irritou um pouco, porque ele nem tinha ouvido a fita dele antes de fazer tudo isso, sabe? Ele nem sabia onde que ele entrava na história, vai que ele tinha cometido uma falha tão grande. Mas como eu acredito que ele imaginasse que ele não tinha cometido nenhuma falha tão absurda quanto a da maioria das outras pessoas, ele saiu apontando o dedo na cara de todo mundo. O Clay da série não passou pano em ninguém. Então eu achei que o resultado abordado na série deu uma visão muito menos machista pro garoto bonzinho que, deixava os caras legais ali fazendo o que eles queriam. Ele ainda comete erros? Claro que comete. Tem momentos em que ele se deixa levar pelos boatos e que ele acaba dizendo umas merdas pra Hannah porque ele acredita nesses boatos, e aí ele é machista? Claro que é, porque ele entrou na onda dos garotos e acreditou que se eles estavam falando é porque ela realmente era fácil e tinha se deixado atacar num parquinho. Mas ele é muito diferente do Clay do livro, ele é bem mais, por assim dizer,
ativo dentro desse feminismo e ele aceita completamente que tudo aquilo foi errado e ele tenta lutar por justiça. No livro, eu confesso que eu me irritei um pouco de, tipo, justo o personagem que a gente acompanha ouvindo essas fitas vai ser o cara bonzinho, que, tipo, no fim das contas tem a razão menos impactante pra que a garota tenha se matado. Eu achei que talvez a gente tivesse ganhado um pouco mais na narrativa se fosse um personagem podre, um dos que realmente fizeram cagadas feias. Mas na série isso acabou não ficando tão frágil, eu achei que foi muito bem trabalhada essa questão do Clay escutando as fitas. Outro ponto delicado, que eu acho que é sempre delicado nesses livros YA que abordam adolescentes com problemas emocionais, são os adultos. Parece que os adultos são sempre tapados, completamente tapados, cegos, não conseguem ajudar a tempo, nunca conseguem ajudar a tempo. E já teve vários livros onde eu julguei muito esses adultos, principalmente em Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, que eu acho que os pais, os personagens, são completos bananas. Mas eu acho que no livro isso não foi quase abordado, na série foi abordado bem mais, então a gente tem muito mais inserções dos pais dos personagens, dá pra ver que esses pais são figuras importantes, mas pela primeira vez, assim, eu senti um pouco mais o lado deles. Eles não eram completamente tapados nem cegos, mas às vezes adolescentes são muito difíceis de captar. Então, às vezes, por mais que eles achassem que eles estivessem gritando, não era intuitivo para todas as pessoas. O conselheiro, eu acho que ele foi um banana, porque o papel dele era ser conselheiro, então ele, acima de todas as pessoas, tinha que ver. E ele deixou muita coisa passar. Já a professora da aula de comunicação, que era uma aula meio vamos ser todos amigos, vamos nos amar, vamos discutir questões importantes para a vida das pessoas, eu acho que, coitada, ela foi até ingênua ao ponto de não forçar uma discussão sobre suicídio ou de não, enfim, fazer uma busca mais ferrenha em torno da pessoa que tinha mandado uma carta anônima dizendo que pensava em coisas dramáticas como interromper a própria vida, não com essas palavras, mas enfim. E ela não quis forçar a barra, ela não quis colocar a turma para discutir um assunto pesado que a maioria deles não queria discutir, e ela não, enfim, não fez de tudo para descobrir quem era o autor da carta e tomar alguma providência a respeito disso. Eu acho que ela foi ingênua, mas eu não consigo culpar ela. Bem como os pais, eu acho que os pais retratados são pais normais, alguns mais rígidos que outros, alguns com questões relacionadas a algumas coisas e não com outras. Por exemplo, os pais da Hannah, na primeira inserção deles, eu achei que eles iam ser pais extremamente abusivos e carrascos e, enfim, super protetores, mas depois foi se revelando que não, eles, enfim, tinham as questões deles, mas não era nada absurdo, eram pais. E até assim, com as demonstrações de como o Clay era em casa, então sempre fechado, e a mãe dele tentando fazer de tudo pra descobrir o que ele tinha, pra tornar a família um pouco mais harmoniosa, então meio que até apelando, coitada, forçando cafés da manhã em família pra tentar fazer o filho se abrir, e ele não se abria de jeito nenhum, então assim, ela ficou preocupada. Tinha uma garota na escola que tinha se suicidado, então esse assunto estava à tona, ela estava nervosa com aquilo, ela queria ajudar o filho de alguma forma, mas o filho não se abria de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que também os pais, eles não podem fazer milagres às vezes. Eu acho que a série absolveu os pais, e eu acho que junto com a série eu absolvi também. Porque às vezes realmente eles estão tentando, mas as pessoas formam uma casca em torno delas que é muito difícil de quebrar. Enfim, eu acho que perder um filho já deve ser a dor, enfim, a pior dor que existe no mundo. Perder um filho por suicídio, eu acho que deve ser a pior culpa que um pai vai carregar na vida. Tipo, o que será que passa na cabeça, sabe? Meu filho se suicidou e eu que sou pai, eu sou mãe, eu tava aqui, eu não fiz nada. Sabe, eu acho que já deve ser uma culpa horrível, eu acho que eles não precisam de ninguém mais que culpe, que diga que eles não viram, que eles não perceberam. Eu acho que os adultos são só humanos também, né? Eles não ganham uma roupa de super-heróis só porque eles se tornaram pais, eles não têm como adivinhar tudo. Enfim, eu acho que a série retratou esse lado muito bem também. O livro ele é menos detalhista que a série, ele é mais rápido, como eu falei, e eu acho que ele é até um pouco mais sombrio. A série é bem colorida, se você olha rápido você pensa que ela é feliz e animadinha. E eu acho que isso foi uma estratégia muito boa, assim como a escolha da Hannah, porque apesar de que no livro ele fala que ela não é uma típica garota que, enfim, você espera que cometeria um suicídio, ela é relativamente popular, ela é linda, ela não é aquela garota, enfim, que fica no canto da sala comendo cabelo, sabe? Eu acho que isso foi uma jogada muito boa, porque ele quer mostrar que não é só
com as pessoas esquisitas que isso acontece. Às vezes isso acontece com pessoas que você vai achar que tá tudo bem. Às vezes o ensino médio todo coloridinho, cheio de adolescentes normais, tá encobrindo muita coisa tretuda. E todo mundo que já passou pelo ensino médio sabe que, enfim, ele é uma série de encobertas de coisas tretudas. Ensino médio é terrível. Não só ensino médio, né? A escola em si. Eu já li uma vez um texto de um garoto, eu li há muito tempo, pra falar a verdade, mas eu lembro porque mexeu comigo, de um garoto falando que se os pais soubessem que um adolescente passa na escola, as crianças não iriam pra escola, ninguém teria coragem de mandar o próprio filho pra escola. Porque sim, é uma treta. Adolescentes, crianças sabem ser horríveis quando querem e às vezes coisas muito pesadas acontecem dentro do ambiente escolar. E eles não têm que parecer, obviamente, sombrios e terríveis. Nada disso. Tudo acontece em meio a crianças e adolescentes que parecem normais, numa escola que parece normal e que parece que tá vigiando tudo o tempo todo. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Então eu achei que, mesmo que a princípio eu esperasse algo muito mais sombrio, o tom da série foi perfeito. Eu gostei muito da série, eu passei a gostar mais do livro depois que eu vi a série, porque com a abordagem que foi dada na série eu consegui entender melhor questões do livro. Enfim, eu acho que foi uma ótima adaptação, que se alguém aí tiver com preguiça de ler o livro, mas tiver interesse na série, eu acho que vale a pena. Agora um paralelo meio aleatório que eu fiz assistindo a série e que eu não tinha feito no livro, enfim, me lembrou em determinado momento Cidade de Papel, do John Green. Eu não sei se alguém aqui já leu ou assistiu o filme, mas é a história da garota, que era mais maluquinha, assim, e que o vizinho dela, o garoto bonzinho, era apaixonado por ela até o dia que ela some e deixa pistas que ele acha que ele tem que resolver pra encontrar ela. E na verdade, assim, ela fugiu porque ela achava que todas as pessoas do mundo eram hipócritas e ela também, e tudo era de papel e ela queria fugir da própria hipocrisia. Eu me irrito bastante com a Margot. E a Hannah me lembrou muito ela em determinados momentos. Claro que a história é diferente, ela não fugiu, ela cometeu suicídio, né? Então é muito mais sério. Mas ela cometeu um suicídio e deixou essa série de informações, assim como a Margot fugiu e deixou informações pro garoto bonzinho que ela conhecia resolver, né? Então a estrutura, pra mim, das duas obras ficou bem parecida, e eu acho que o cerne delas acabou ficando bem parecido também, porque eram duas garotas que porventura também não estavam se encaixando no que elas estavam vivendo e que tinham problemas com isso e que queriam que outras pessoas soubessem. A Hannah, nesse caso, muito mais que a Margot, mas a Margot, apesar de ter aquela carapuça de garota foda e que fazia as coisas do jeito dela, eu acho que ela também queria que os outros percebessem o que ela pensava e o que ela sentia. Então eu achei que as duas histórias acabaram sendo bem parecidas, assim, se você pegar esses detalhes. Vou terminar falando sobre uma conclusão que a Hannah teve em relação às pessoas que estavam nas fitas, enfim, esses motivos, e que eu achei que foram conclusões fortes e precisas sobre o que talvez fizesse uma pessoa cometer o suicídio. Então ela diz que na fita ela citou pessoas e fatos que destruíram a alegria dela, destruíram a dignidade dela, destruíram a alma dela. E com isso, a vontade dela de viver. Então eu acho que foram 3 pilares importantes que ela escolheu citar. E que se você para pra pensar, poxa, se você tá sem dignidade, sem alma, né, sem algo que te preencha e sem alegria, o que sobra, né? É um caso a se pensar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! É uma garota, a Hannah Baker, uma adolescente do 2º ano do colegial. Só eu falo colegial ainda, né?